Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química no Vestibular. Eu sou a professora Cacaso, estou aqui para mostrar para vocês estratégias para vocês gabaritarem Química no vestibular e no Enem. Então, vamos nessa. Hoje eu vim falar para vocês potencialize os seus resultados na prova. Bom, meio vago, né? Assim, meio esquisito esse título do vídeo. Bom, mas do que eu vou falar para a gente potencializar os nossos resultados no vestibular e no Enem? Hoje, em específico, eu queria falar para vocês que existem alguns tipos de métodos de aprendizagem, né? Então, tem gente que acha que se você tem um jeito de aprender uma coisa que funciona muito bem para você, você vai passar o resto da vida aprendendo daquele jeito, ou então que aquele jeito é o único que funciona para você aprender aquilo. Como assim? Não tô entendendo, tá confuso. Beleza. É mais ou menos assim. Vamos supor que eu, particularmente, aprenda muito bem as coisas fazendo os exercícios. Então, eu aprendo muito bem química se eu for lá e depois que eu leio os capítulos, eu resolvo sentar e fazer meus exercícios. Beleza, isso funciona muito bem. Mas, às vezes, quando chega em algum conteúdo, fica muito mais fácil de eu conseguir internalizar o conhecimento em mim usando, por exemplo, uma música para memorizar ou usando alguma memória visual, né? Alguma foto, alguma imagem que me faça lembrar daquele conteúdo. Então, apesar de eu, particularmente, funcionar muito bem fazendo exercício, naquele conteúdo em específico, foi aquela imagem que me ajudou a realmente internalizar aquilo em mim. Então, hoje eu queria falar desses tipos que tem de aprendizagem. Bom, e quais são esses tipos de aprendizagem? São 7. Eu acho engraçado que outro dia eu fiz um vídeo sobre técnicas de memorização, que também são 7. As coisas são meio engraçadas com o número 7, mas enfim, não tem nada a ver. Os tipos de inteligência e, consequentemente, de aprendizagem são lógico-matemático, que é aquela inteligência que geralmente a gente usa para medir o QI, né? É aquela habilidade que a gente tem de fazer conta, de pegar a lógica de alguns problemas mais numéricos ou mais de proporção, né? Esse é a inteligência lógica matemática. A gente tem a inteligência cinética, né? Não é cinética que chama, sinestésica, perdão. É a inteligência do fazer, né? É a inteligência que eu dei o exemplo sobre você ir e fazer aqueles exercícios. Então, o ato de você pegar e usar o seu corpo, a sua mente, para realizar os exercícios, é você utilizando esse tipo de inteligência. Você tem a inteligência musical, que é muito aflorado nos artistas e tudo mais, né? Que pra mim, particularmente, é terrível. E, enfim, eu tento treinar ela, mas vamos dar o braço a torcer, que é bem difícil pra mim. Bom, e essa inteligência é muito legal quando a gente usa pra estudar pro vestibular, porque a galera consegue transformar tudo em música. Meu, eu tinha uns alunos que transformavam tudo em funk. Era muito bom, porque era genial. Os caras pegavam umas disciplinas mó do mal, modo capiroto, e transformavam o bagulho em funk, que todo mundo conseguia aprender e conseguia internalizar aquilo com muito mais facilidade. Era incrível, adorava aquela turma. Bom, também tem a inteligência linguística, que é a inteligência da galera que escreve muito bem, que gosta de ler, que gosta de estudar fazendo resumos por escrito, né? Então esse é o tipo da galera que usa, que tem mais aflorada em si a inteligência linguística. Legal. A gente também tem a inteligência interpessoal. Essa até que é boa em mim. Até não. Essa é uma das boas em mim. A inteligência interpessoal é a habilidade que a gente tem de viver e de conseguir lidar com as outras pessoas. Então é a habilidade de você interpretar e você compreender muito bem os sentimentos e o que a outra pessoa tá te falando.
Então, as pessoas que têm essa inteligência bem aflorada são aquelas pessoas que costumam viver em uma galera grande, que costuma conseguir entender bem, ser mais empático, ser mais carinhoso, demonstrar com mais facilidade o que sente, porque consegue entender o entorno, as outras pessoas, né? Então essas são as pessoas com uma inteligência interpessoal entre as pessoas boa. A gente tem a inteligência intrapessoal. Essa daí minha, eu tenho que confessar que não é boa não. É a inteligência que a gente usa para compreender a si mesmo, para conseguir se aceitar, conseguir se acolher. São pessoas um pouco mais introspectiva, que costuma ouvir muito bem o que ela tem para falar para você mesmo. Não sei se vocês estão entendendo. Tipo aquelas pessoas que se conhecem muito bem, que sabem o que sentem ou o que vão falar muito bem. E são pessoas, em geral, que são muito observadoras. Então são pessoas que, pelo fato de serem mais quietinhas, mais introspectivas, conseguem ter uma compreensão diferenciada do ambiente. Meu, tenho que confessar que eu sinto um pouquinho de inveja delas, porque elas são incríveis e eu não consegui, como é que fala? Não consegui aflorar isso em mim. Mas eu tô no processo, eu faço muita terapia pra conseguir que o meu intrapessoal fique bom. Mas é osso. E a sétima inteligência é a inteligência espacial. Como assim espacial? Não é a galera que vai pro espaço, não. A inteligência espacial é aquela inteligência da galera que é mais visual, né? O pessoal que costuma compreender melhor as disciplinas, por exemplo, quando faz uma associação visual, quando pega uma foto ou uma imagem ou um desenho e consegue compreender e meio que resumir todos os conceitos que estudou naquele capítulo, naquele conteúdo, na forma de imagem. Então, tendo em vista que tem essas 7 inteligências e que cada uma delas tem um propósito, tem uma função melhor, a gente tem que entender qual é as nossas mais afloradas e quais são as nossas menos afloradas. Para quê? Bom, as mais afloradas a gente vai usar para estudar de fato, porque a gente vai precisar usar elas para conseguir entender o que a gente está lendo no capítulo, assistindo na videoaula, vendo naquele slide, naquele livro. Então, essas inteligências mais afloradas são as que a gente vai usar para estudar. E as inteligências que não são muito afloradas? Bom, é muito importante a gente saber que elas estão aí dentro. Eu sei que é difícil, mas acredite, tá aí. E a gente precisa começar a buscar elas e trazer elas à tona, porque o nosso ótimo, né? O nosso melhor aproveitamento, não só dos estudos, da vida como um todo, vai ser quando a gente conseguir fazer todas as inteligências estarem numa média boa. Bom, por exemplo, eu tava falando que a minha intrapessoal não é muito boa. Na verdade, ela já foi muito pior, foi um pouquinho de exagero. Mas isso demorou muito tempo para eu conseguir desenvolver. Foram muitos anos de terapia, foram muitos anos de autoconhecimento, muitos anos de tentar me ouvir e me acolher nas minhas dores, nas minhas angústias, nas minhas felicidades, nas minhas paixões, blá, 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 blá. Então, que eu fui trazendo para mim mesma essa inteligência intrapessoal. Foi fácil? Não. Sério, foram muitos anos, ó. Eu faço terapia desde os meus 18 anos, eu vou fazer 27 esse ano. Cara, faz tempo. Então, não é de um dia pro outro que a gente faz essas inteligências que não são afloradas em nós mesmas nascer. Não é do além, tipo, agora eu sei que eu não sou desenvolvida na inteligência musical, a partir de agora que eu tenho essa consciência eu vou sair cantando porque agora eu vou ter. Não. Vai ser todo um processo de treino, de resgate, de busca, de estudo para você aflorar isso em você. Mas
vai ser muito eficiente e muito bom, porque você vai conseguir aproveitar os estudos e a vida de uma forma muito mais plena, muito mais completa. Bom, vamos pensar desse jeito. Se a gente tem 7 jeitos de viver, 7 jeitos de interpretar o mundo, 7 jeitos de captar as informações que o mundo passa pra gente, por que a gente vai se limitar a uma, duas ou três? Não é? Você entende que é muito mais rico para você mesmo se você conseguir captar a essência do mundo, a essência do que está acontecendo nesses vários aspectos? Bom, quando a gente vai estudar é a mesma coisa. Por que a gente precisa necessariamente estudar, por exemplo, só pelo método linguístico, que vai ser só pelo jeito de textos, ou até de videoaulas que você só ouve? Por que interpretar os seus estudos só dessa forma e não com outros métodos e outros recursos que vão te ajudar a memorizar, que vão te ajudar a compreender e que vai tornar muito mais fácil e muito mais leve a sua capacidade de entender, né? Então, se a gente tem esses vários métodos, eu sugiro particularmente que aos poucos, não queira virar a chave de um dia para o outro, mas que aos poucos você vá tentando aflorar isso em você. Uma coisa que é muito interessante é que as inteligências foram melhorando na minha vida. Só um segundo, gente, que eu tô ruim. Então, as inteligências foram se aflorando e melhorando na minha vida quando eu comecei a dar aula e conhecer melhor aos meus alunos e as dificuldades deles e, consequentemente, a mim mesmo. É interessante que quando a gente consegue entender melhor as dificuldades dos outros, os problemas dos outros, a gente consegue ser mais empático com eles, automaticamente a gente começa a se conhecer muito bem, seja por se reconhecer. Então, fulano tem tal problema ou tal dificuldade e eu também tenho. Então, compreendendo o problema do outro, você meio que espelha em você, você compreende que você também tem. É uma forma de você entender quais são as suas inteligências menos desenvolvidas ou mais. Ou seja, por ver que você é o oposto da pessoa, né? Então, a Beltrana tem tal qualidade e eu não tenho, ou tem tal defeito e eu não tenho. Então, sabendo que eu não tenho essa qualidade, mesmo você não tendo propositalmente parado para pensar em você, quando você reconhecer essa qualidade no outro, você acaba vendo que isso você precisa desenvolver. Então, conhecer ao outro também ajuda muito a conhecer a si mesmo. E se conhecendo bem, como eu disse, a gente consegue desenvolver melhor as nossas inteligências. E com isso, o nosso desenvolvimento de estudo vai ser muito melhor. Puta, Cacau, essa conversa toda tá parecendo uma coisa tipo de autoajuda, tipo de psicólogo, tipo de, sei lá, qualquer coisa menos de estudo em química. Bom, eu tenho que confessar que quando eu pensei nesse assunto para falar com vocês, foi um pouquinho estranho. Eu me senti um pouquinho incomodada porque eu também achei que esse assunto sobre as inteligências ia ser um pouquinho fora do meu contexto, né? Do meu contexto de aula. Afinal, eu tô aqui para tentar ajudar vocês a irem bem em química e tô falando de inteligências, que é algo mais da psicologia. Só que eu também me caiu a ficha de que os meus estudos e até a minha aula melhorou um tantão enorme quando eu comecei a compreender melhor isso. Compreender as formas que a gente tem de estudar, compreender as formas que a gente tem de interpretar o mundo. E assim eu consegui ajustar melhor a minha aula para que as pessoas com cada uma das inteligências conseguissem aproveitar melhor. Então, se eu podia mostrar de um único jeito, eu tento, pelo menos, não é regra, mas eu tento mostrar de todos os jeitos possíveis aquele mesmo conteúdo. Para que daí
a gente consiga, mesmo que você tenha um tipo de inteligência mais forte, você consiga ter um aproveitamento tão bom quanto a pessoa que tem o outro, né? E a forma de estudar, apesar de diferente, pode ser complementar, né? Confuso? Tipo, se você estuda muito bem de uma maneira mais corporal, e como seria estudar de uma maneira corporal? Eu já vi, e eu achava muita graça dos meus alunos que faziam isso, que alguns alunos meus faziam tipo dancinhas, tipo coisas meio estranhas, mas que fazia muito sentido para eles. E para mim depois passou a fazer sentido, né? Por exemplo, em modelos atômicos, porque é algo bem visual, né? Modelos atômicos e também em geometria molecular. Adorava quando eles começavam a bagunçar no fim da aula, porque eles começavam a, meio que de zoeira, querer montar com o seu próprio corpo a geometria molecular, por exemplo, e falar, mas bem de zoeira, assim, zoando com a minha cara até às vezes, né? Tirando sarro mesmo, como eram as moléculas, e acabavam fazendo com o corpo a geometria molecular. E cara, isso ajudava de um jeito que às vezes na prova eles ficavam às vezes pensando, e eu via que eles começavam a fazer assim com os braços, sabe, para conseguir lembrar como que era a geometria molecular. Era muito legal, porque aquela zoeira deles, aquela vontade de tirar uma com a nossa cara, fez com que eles compreendessem muito melhor aquelas geometrias, né? Então, com o seu próprio corpo, eles conseguiram organizar aquele conhecimento. Meu, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E depois disso, eu comecei a até brincar com minhas próximas turmas, né? Quando acabava a aula, eu falava, cara, vai agora pro intervalo e começa a brincar de fazer molécula. E geralmente a galera achava que era muita zoeira e começava a fazer na sacanagem, né? Começava a zoar. Mas, ainda assim, eles conseguiam compreender. Era muito louco. Eu achava um barato quando eles queriam zoar com a minha cara e acabavam ajudando a minha aula. Mas enfim. É um jeito sinestésico, é um jeito que eles usaram o corpo para compreender aquele negócio que realmente era difícil, que realmente é mais complicado de quem não tem uma visão espacial, uma inteligência espacial, a compreender, né? Então foi uma maneira bem interessante. Por outro lado, tinha pessoas que geralmente era quem ajudava a falar, meu, isso aí tá meio errado, olha o ângulo, não tá certo, que tinha a visão espacial muito aflorada, a inteligência espacial muito aflorada, e só de ler como era aquela molécula, já conseguia visualizar com uma facilidade muito grande. Então, as diferentes inteligências dessa turma fez com que eles compreendessem muito melhor aquele assunto, né? Então foi uma turma assim que me deu um trabalho, porque eles eram bagunceiros pra caramba, mas que me ajudaram muito nas minhas aulas e que enriqueceu muito o meu conhecimento e o deles, né? E era muito engraçado que até o povinho mais intrapessoal, né? O pessoal que era mais introspectivo, que era mais quietinho e tudo mais, acabava entrando nessa vibe de querer participar desse negócio, eu nem sei o que era, desse momento da vida, né? E fazia com que eles se interagissem. Então, assim, foi uma única atividade, que nem foi uma atividade proposta, né? Que eles criaram do além para tirar uma com a minha cara e super funcionou para desenvolver várias inteligências ao mesmo tempo. Eles desenvolveram as inteligências interpessoais, que eles estavam naquela dinâmica de interagir entre eles para construir as suas moléculas, entre aspas, né, com seus próprios corpos, sinestésica, porque eles estavam fazendo uma atividade com o corpo físico, espacial, porque eles tinham que ver o ângulo da molécula, não sei o que, para fazer a montagem. Não era a mesma turma da musical que transformava tudo em funk, infelizmente, senão ia ser uma atividade muito louca, né, do caramba. Bom, mas foi uma série de inteligências. E lógico matemático também, porque aqueles ângulos e a geometria molecular e espacial dos átomos é bem matemático, bem lógico, né? Então foi uma
uma construção inteira de várias inteligências para estudar uma coisa que podia ser chata, que podia ser maçante, que é difícil, e eles transformaram numa brincadeira, né? Então, o que é interessante, além da gente conseguir saber quais são nossos pontos fracos e pontos fortes das nossas inteligências, é muito interessante que a gente consiga também associar elas na hora de estudar os conteúdos. Eu falei no começo do vídeo que não é porque você, em especial, aprende melhor lendo que para o resto da vida você vai usar só essa inteligência para estudar. Pelo contrário, quanto mais inteligências você conseguir ativar para um mesmo conteúdo, mais internalizado vai estar esse conteúdo em você. Porque você vai ter visto, no sentido de percepção de mundo, né, não de ver, visto de várias maneiras aquele mesmo conteúdo. E aí na hora de você fazer os exercícios, a prova, o vestibular, e cair aquela questão, você vai falar, nossa, aquilo lá é aquilo que eu tinha montado desse jeito, e tinha feito tal desenho, e li tal livro ou tal texto. Então você fez uma série de coisinhas que podem ser rápidas e curtas, a deixar aquele conteúdo muito mais alicerçado, construído muito mais forte em você mesmo, né? Então, não se limite a um tipo de inteligência para cada conteúdo que você vai estudar. Tenta dar uma cutucadinha em cada uma. Dá trabalho? Dá trabalho. Principalmente aquelas que não são desenvolvidas na gente, principalmente. Mas, isso pra caramba na hora de conseguir estudar. E aí, como eu ia falando, eu sei que a gente tem muita coisa para estudar e que os conteúdos, e que o tempo não para e que a gente tem que dar conta de tudo isso antes do vestibular e que a vida é uma correria e que ninguém aguenta mais com tanta coisa para fazer em tão pouco tempo. E aí chega a Cacasa e fala, mano, vocês precisam ativar várias inteligências para conseguir entender o mesmo conteúdo, blá 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 blá. E aí a pessoa começa a descabelar, a ficar desesperada, né? Calma, acalma o coração. Não precisa sair correndo e querendo fazer tudo perfeitamente nos trinques cada coisa. Quanto mais divertido for para você, ainda que você não goste daquela disciplina, daquele conteúdo que você está estudando, melhor vai ser. Mais divertido, mais vai ficar internalizado. E não precisa ser algo demorado. Faz assim, pega o próximo capítulo de livro que você for estudar, ou o próximo conteúdo, não sei, videoaula que você for ver. Primeiro, ouve ou leia com atenção e faz um resumo. Assim você vai estar usando o linguístico. Desse resumo, faz um desenho ou uma foto que te remeta àquilo que você estava estudando. Isso vai ativar a sua inteligência espacial ou visual, né? Então você vai ver algo que retrata aquilo que você está estudando. Depois que você desenhar ou que você vê uma foto, uma imagem, pega e faz alguma coisa com o corpo que faça sentido. Ah, Cacasa, mas eu estou estudando história da termodinâmica, não tem nada a ver que eu posso fazer com o corpo. Meu, faz um mini teatro dos personagens da história, não sei, qualquer coisa curtinha que use o seu corpo. Para você ativar a inteligência sinestésica, a inteligência do seu corpo fazer alguma coisa. Pega esse conteúdo e explica, nem que não for para ninguém, nem que for para você mesmo, e grava o áudio no seu celular, ou manda o WhatsApp num grupo para você mesmo, ou até explica para alguém se alguém estiver estudando a mesma coisa. Isso vai ativar a sua inteligência interpessoal, porque mesmo quando não tem ninguém de fato ouvindo, você está fingindo que tem, você está interagindo com, entre aspas, alguém, explicando de uma maneira diferente da que você viu. E por isso, o fato de você fingir que tem alguém vai ativar essa inteligência de mundo, de grupo, né? E vai fazer com que você consiga interpretar esse conhecimento e passar de uma outra maneira. Bom, a gente já ativou a inteligência sinestésica, a inteligência visual, a linguística, a interpessoal. Também, aproveitando que você vai fazer isso, cria uma música, nem que for ridícula, em paródia de, sei lá, tirei o pau no gato para aquilo. Nem que for tosco, você falar, nossa, que coisa mais absurda, sem rima e ridícula que eu fiz. Porque a graça de fazer isso
vai te ajudar a interpretar também. E, bom, já foi a musical. E deixa eu colar aqui que tá faltando alguma coisa. Espacial, linguística, lógica, matemática. Ah, é. Ah, obrigada, Aninha. A inteligência lógica matemática, principalmente se for algo ligado a cálculos ou ligado a alguma coisa que você pode fazer, uma proporção, uma lógica, né? Uma proporção não necessariamente numérica, né? Mas uma conexão lógica entre o que você já conhece com o que você está estudando, também vai ativar essa inteligência. Você ativou várias inteligências para o mesmo conteúdo, de uma forma rápida, que vai ser divertido pra você, por mais que eu fale, eu não gosto de fazer teatro, eu vou fazer o teatrinho do negócio. Meu, por você não gostar, e principalmente agora que a gente tá em quarentena, ninguém vai ver você fazendo isso, vai fazer você se divertir, você estudar aquilo, sem que você fique naquele quadradinho do papel e caneta, morrendo 5 dias pra estudar aquele conteúdo. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas vai ser muito mais divertido e muito mais eficiente. Vale muito a pena você se conhecer e você conhecer esses outros métodos de aprendizagem que você pode ter, mesmo que você não use todos para todos os conteúdos. Mesmo que você use, eu tô com pressa e isso daqui eu sei que eu vou conseguir entender só desse jeito, beleza. Mas se o conteúdo é mais complicado, agora você já sabe as várias estratégias que você pode ter ao invés de você ficar lá 5 horas lendo e relendo aquele mesmo texto ou vendo e revendo aquele mesmo vídeo. Estudar de jeito maçante acaba com a gente. Estudar de uma maneira que seja chato, que a gente não aguente mais, é o pior tiro no pé que você pode dar. Porque, como a gente sabe, é muita coisa. E ficar se martirizando e se autoflagelando com essas coisas chatas e maçantes vai acabar com o seu dia, vai te deixar mal-humorado, indisposto, com preguiça, você vai ficar com um ranço daquela disciplina, você não vai mais querer ver aquilo na vida, sendo que você precisa. Então, já que você tem que fazer, vamos fazer de um jeito legal, vamos fazer de um jeito divertido. Chama alguém para dar risada com você do teatro tosco que você fez, sabe? Torna isso legal para você, que quando você for fazer os exercícios, eu tenho certeza absoluta que você vai lembrar com uma facilidade muito maior do que se você ficasse lá 10 horas lendo aquilo. Tenta. Ai, Cacau, dá muito trabalho. Bom, é uma vez. E se isso der certo? Pensa comigo, se isso der certo, vai ser legal de você estudar, vai ser mais efetivo, mais eficaz para você conseguir compreender os assuntos, vai ser muito mais fácil e até na prova, na hora de você fazer, você vai se divertir lembrando do que você fez, né? Vale muito a pena. Eu demorei para aprender isso. Quando eu estudava, eu achava que estudar tinha que ser chato. Que quando você senta para estudar, você tem que amarrar a cara e você tem que ficar com aquele monte de papel lá, lendo um monte de livro e não sei o que. A única coisa que eu usava de tudo isso que eu tô contando para vocês é explicar para alguém. Geralmente eu tinha colegas que a gente trocava explicações de conteúdos. Então isso era bom, mas era a única coisa. E era a única coisa que às vezes era divertido e nem sempre. Então, fazer esses vários jeitos de estudo e de uma maneira que seja divertido vai fazer com que você não fique tão preso naquelas coisas que pra você é chato, pra você é maçante, né? A Wélida tá falando que ela fez uma paródia uma vez de anatomia com a música Malandragem na ETEC. Meu, foi muito bom, não foi? Eu tenho certeza que foi muito mais fácil de você conseguir compreender e conseguir fazer a galera decorar as coisas, porque deve ter sido muito divertido, né? E o fato de você usar essa linguagem da música e as rimas e tudo mais faz você ficar pensando no conteúdo de uma maneira que você tem que trocar as palavras, por exemplo. E isso vai te ajudar muito, né? Então é muito divertido mesmo fazer isso, eu gosto muito. Me faz muito bem estudar e até trabalhar assim, né? Eu já contei pra vocês que às vezes eu chego descabelada porque eu gosto de arrumar aqui minha mesa de trabalho dançando, porque eu sou meio louca, enfim. Porque é muito mais fácil você viver a vida de uma forma divertida, ainda que demore 5 minutos a mais, né? O tempo que você demora, entre aspas, se divertindo com aquilo que você tem que fazer,
ia ser o tempo que você ia perder ficando bufando, tipo, puta que pariu, que chato, eu tenho que fazer isso daí. É o mesmo tempo. Então, se você pode fazer desse jeito ou do jeito chato, escolha fazer do jeito legal. Vai valer mais a pena pra todo mundo. E vai ser muito melhor pra você entender as coisas. Bom, acho que o que eu tinha pra contar pra vocês era isso hoje. Se vocês têm qualquer comentário, qualquer dúvida, angústia, frustração ou felicidade, alguma conquista que vocês queiram compartilhar comigo, manda aí nos comentários ou no direct da professora Cacaso. Ou se vocês quiserem sugerir tema, ou se vocês quiserem falar alguma coisa que vocês queriam saber, ou se for só curiosidade também pode mandar que eu conto pra vocês. É só mandar pra mim, tá bom? Toda terça e sexta fica vídeos disponíveis, então me acompanhem aí, beleza? Qualquer coisa me chama. Beijinhos!